Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz da criação chamando, no coração estou escutando. Cada folha é flor proclamando, o amor de Deus está me abraçando. Deus abençoe, gente. Estamos aqui para mais um passo de fé nessa tarde. E a palavra de hoje é Gálatas capítulo 5, versículo 13 em diante. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vossa natureza ou à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros por amor. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da vossa carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aí, aqui só manifesta daqui para baixo, versículo 19 em diante, que é a obra da carne, a obra do espírito, né? Idolatria, feitiçaria e tal, discórdia, ciúmes, egoísmo, distensões, inveja. Mas a palavra de hoje, o discernimento desse texto que Deus nos deu, está aqui. Um texto que vai trazer muito entendimento para todos nós. Liberdade é o que esse texto diz, mas com limites, porque liberdade sem limite é prisão. Prisão por quê? Porque você vai estar preso na sua própria natureza, concupiscência das suas vontades, você vai ser escravo de si mesmo, né? Como muitas pessoas aí falam assim, eu tento, mas eu não consigo, eu sei que é errado, mas eu não, quando eu vi eu já fiz, então é mais forte que eu. É uma liberdade que dá ocasião à carne. Então, liberdade sem limite é prisão. Por quê? Porque muita gente não gosta de botar Deus dentro dos seus propósitos, porque é esse que é o detalhe, é o que Deus está dizendo nesse texto. Uma vida com propósito, não é viver de um propósito, é uma vida com propósito. Por quê? Porque Deus dá limites. Ali ele está dizendo, não useis, não fareis, não faça isso, não faça aquilo, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Então o texto diz, não useis da liberdade para dar ocasião à vossa natureza. Nenhuma liberdade é totalmente livre de limites. Eu tenho liberdade de dirigir, você que dirige, vai para onde você quiser, mas tem o limite do sinal vermelho, do sinal amarelo, do sinal verde, tem o limite das vias, tem o limite de ultrapassagem, tem o limite de cada avenida que nós passamos, mas eu tenho liberdade de ir e vir a hora que eu quiser, porém com limites, e é isso que a Bíblia diz. O limite para o cristão é o que a Bíblia concorda e o que a Bíblia discorda, é o que a Bíblia ensina, né? Então, se você chamar Deus para algum relacionamento, para algum negócio, ele vai dizer assim, isso não, isso é bom, isso aqui não dá certo, isso, nada disso, isso aqui não, é negativo. Como um pai que cuida do filho e dá limites, assim como muitos filhos ficaram revoltados no passado, né, quando ainda eram crianças, meninos, e hoje como adultos entendem os limites que os pais dão. Porém, é o que Deus diz, devemos acrescer a nossa fé e nos tornar adultos no entendimento, para entender que limites faz parte de uma vida com liberdade, porque liberdade sem limite é prisão. Prisão de porta aberta, a pessoa acha que está arrebentando, vai alcançar algo, vai se dar bem, mas quando as escamas caírem e a porta fechar, todo aquele cenário que aparentemente é benéfico, é glorioso, é gostoso, satisfatório, as cortinas do engano caem, e aí onde ele vai ver que ele está preso. Então, nós vivemos num tempo agora, irmãos, né, essa geração, e muitos, né, que estão se adaptando a esse novo tempo de viver, de que não quer direção, ela quer livramento. Por quê? Por que o livramento?
E o que é livramento? Livramento é livrar das consequências de algo, de alguma coisa, depois de acontecido, né? Então eu quero livramento. Senhor, eu vou fazer isso aqui, mas me dá livramento, hein? Então a pessoa não quer viver uma vida com um propósito, ele quer o livramento. Então, tipo assim, é fazer o que você quer, do jeito que você quer. E quando dá errado, vem as consequências, aí a pessoa fala: Senhor, me ajuda aqui, me dá um livramento aqui, ah, meu Deus, perdão. Aí Deus olha o quê? Imagina Deus olhando, dizendo assim: ah, é? Calma aí, meu filho, não era nem para dar errado, não era para estar passando, vivendo isso, não era para essa situação estar desse jeito, se eu estivesse dentro do seu projeto, mas você não queria direção e projeto, direção com propósito, você queria um livramento de uma consequência pelas suas ações. Então, quantas pessoas hoje estão apanhando da vida hoje, né, e ainda vão apanhar muito no futuro, porque Deus, Ele sempre vai levantar um amigo, um colega, Ele vai estar lá, sempre para trazer um livramento, ou uma orientação, porque Deus é amor. Mas quantas pessoas estão passando um processo, e poderão ainda passar, né, por não dar ouvidos? Porque Deus vai levantar uma igreja, um amigo, um pastor, uma mensagem como essa. Deus sempre vai usar de misericórdia, mas não é de misericórdia que Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente viva uma vida com o propósito da sua graça, né, o propósito da cruz, né? Muitos não estão dando ouvidos e nem atenção. Por quê? Porque o problema de hoje é que as pessoas clamam por liberdade e realização, mas é a mais aprisionada que existe. Como assim? Nós nunca vivemos um tempo de tanta gente depressiva e ansiosa, né? Porém, não é a geração da liberdade. Se você analisar, é um tempo de tanta liberdade, de tanto eu sei, eu posso tudo, Deus me conhece, Deus sabe da minha vida, né? Quem manda na minha vida sou eu, de autoindependência, mas uma geração que era para ser tão abençoada, que é a geração da liberdade, né? O tempo da liberdade. Deu na minha cabeça, eu faço do meu coração também, eu sou independente, a minha vida é minha, né? E ainda fala que Deus direciona, que Deus está cumprindo o propósito na vida dela. Porém, é uma geração tão aprisionada que ela nem enxerga o quanto ela está acorrentada nos seus próprios devaneios, né? Então, assim, inclusive diz ainda que Deus está na direção e na resposta. Porém, a direção é livramento. Eu quero livramento. Aconteceu consequência? Livramento, Senhor. Oro, pago o preço para livramento. Mas não tem direcionamento com propósito, porque não era para ser, não tem direcionamento com propósito. Por quê? Porque se a situação Deus estava no controle e um momento de liberdade, não é para ser feliz, mas a pessoa não consegue. Ela é por um tempo, depois não consegue. Por quê? Porque felicidade sem limite e direção é prisão. Liberdade sem limite é prisão. Não abuseis da liberdade que temos, para que não venhamos sofrer consequências e implorar a Deus, orar, clamar a Deus por livramento. Mas façamos, não só nesse final de ano, mas todo o ano que vem, na realidade do presente para o nosso futuro, uma vida com um propósito, na direção de Deus, para vivenciar o propósito que Deus tem para nós. Então, direcionamento com propósito é vida de realização. Felicidade e liberdade sem limite é prisão. Fica com Deus, gente. Deus abençoe a todos. Passe essa mensagem para muitas pessoas que precisam nos seus WhatsApps. Tem muita gente querendo viver uma liberdade, alcançar coisas, né, sem limites, sem pensar em consequências e sem direcionamento, no impulso dos seus desejos e vontades e expectativas. Porém, liberdade sem limite é prisão.